Esta manhã está um pouco complicado, né? Está calor demais. Mas quanto mais mexemos, locomovemos, mais calor fica. Então a lição nos ensinou a estar unido, né? É bom que você esteja bem calmo aí. Assim nós concentramos um pouco mais na mensagem, né? Esta manhã nós temos também conosco aqui o privilégio, essa igreja que tem sido uma bênção, tem surgido muito pastor dessa igreja aqui, né? Então, graças a Deus por isso. Eles nos retribuem quando eles vêm em viagem, nos auxiliando, ajudando aqui, trazendo uma palavra de conforto e de encorajamento. Eu daqui estou vendo o nosso querido irmão, o pastor Alain, se encontra lá atrás. Sábado ele estará fazendo aqui também, realizando a Santa Ceia, trazendo o sermão. Mas hoje, nesta manhã, nós temos aqui também o irmão Rafael, ainda não é pastor, mas está a caminho, né? Conhecido da igreja, mas como tem alguns membros novos, ele está aqui, vindo lá do Belém do Pará. Não sei porque você está banando, porque lá é quente, né? E vem de lá do Belém do Pará e está aqui conosco. A Inês deve estar com um sorriso alegre aí, né? E não só a Inês, mas todos nós que somos muito amigos dele. E que Deus o abençoe, Rafael, nessa jornada sua. Que o Senhor o use neste momento e que possamos abrir o coração a Deus em espírito de oração para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida. Feliz sábado. Falando com o Edson ali agora, eu peguei acho que 5 vezes esse ano, eu estou meio sem o cacuete, viu? Então me perdoe. Agradeço, realmente lá no Pará faz muito calor. E eu, como sou meio fortinho, né? Gordinho, sofro, viu, irmãos? Mas eu acostumei um pouco. Mas lá no Pará agora é inverno, está chovendo, está uma temperatura um pouco melhor. Você que acostuma com calor intenso. Então eu vim para São Paulo pensando que eu ia escapar do calor. Chega aqui, o Armagedon aqui, né? Eu queria agradecer primeiramente, o Alain está aí também, ele foi algumas vezes me visitar lá na FAAMA, para dar ânimo, né? A gente quando está desanimado assim, é bom alguém vir assim e falar, vai que vai dar certo, né? E queria agradecer também a igreja da Brasilândia, que tem me ajudado muito, através da irmã Cláudia Tesoureira, Moisés Ancião, Selma, que sempre tem me ajudado, que é difícil, eu estou trabalhando lá dentro, mas... É muito difícil essa caminhada. E eu queria agradecer também em especial o casal do César e a Sueli, que tem me ajudado, o Erivaldo, entre outras pessoas. Se eu esqueci seu nome, me desculpe. Mas eu sou muito agradecido, vocês não sabem. E minha mãe, né? Minha mãe que tem me aguentado todos esses anos. Sou muito agradecido a todos vocês. Deixando as apresentações para lá, é um prazer estar hoje aqui. Hoje eu vou trazer um sermão diferente, né? Quando eu saí aqui depois do retiro de carnaval, eu decidi fazer teologia e eu sabia que não ia ser fácil, viu, irmãos? E realmente quando você chega lá, a cabeça do homem torta, viu? Se você não orar, entregar para Deus, fica muito difícil. E eu peguei meu carrinho, enchi com as minhas ferramentas e fui para o Pará. Previsão 3 dias de viagem. São mais de 2.000 quilômetros até lá. É uma estrada muito longa mesmo. Fui bem, cheguei até o estado de Goiás ali bem. Era umas 5, 6 horas da tarde. A estrada ainda estava boa, ainda tinha socorro na estrada, porque depois de Goiás não tem mais socorro na estrada. E estava tudo indo bem, né? Aí eu decidi, eu falei, como a estrada está boa, eu vou pegar e vou prolongar um pouco. E vou até umas 8 horas da noite, depois eu paro numa pousada e descanso. Mas a hora que eu fui ultrapassar um caminhão, eu errei muito a marcha, eu já estava cansado, eu errei muito a marcha. De uma quarta, engatei uma primeira. O mecânico é um erro fatal, né? Eu ouvi um barulho, eu falei, pronto, estourou o motor, estourei o motor. O carro perdeu a força. Aí parei, encostei o carro, levantei já, falei, esperando o pior. Mas Deus, graças a Deus, me livrou desse defeito. Havia quebrado apenas uma polia do motor. E pela graça de Deus, lá no mesmo momento, ali era o último trecho mesmo, ali mais 20 quilômetros, não tinha mais socorro.
Não demorou nem 5 minutos, o socorro parou, me levou para uma pousada, numa cidade. No outro dia acordei pela manhã, fui atrás da peça. E a peça é difícil achar uma polia, não é fácil. Só havia em um lugar na cidade. E eu achei, e ele fez barato e eu fui. Aí fui seguir viagem. Irmãos, dali por diante foi Deus que me parou. Porque quando você entra no estado do Tocantins, em Maranhão, você tem trechos de estrada que são mais de 2 horas e meia no meio da mata. É mata fechada de um lado e do outro, irmãos. Estrada ruim. Agora, se você parar ali uma onça te pegar à noite, eu ia orando: Pai, não para esse carro, Pai, pelo amor de Deus. Não me deixa parar aqui. Era tão fechada a mata, para vocês terem ideia, que a estrada ficava escura durante o dia. Porque a mata era fechada mesmo, tinha animais mortos, bicho preguiça, tudo quanto é bicho lá no meio da... Eu falei, e Deus não deixou. Ali o homem se apegou a Deus mesmo. Eu falei, Pai, se esse carro parar, eu tô abençoado. Mas pela graça de Deus, o carro quebrou mais uma vez, porque quando eu cheguei no estado do Maranhão, eu me atrasei 2 vezes para parar para consertar o carro. No estado do Maranhão, algumas lombadas não são sinalizadas, algumas não, todas. Você chega, está na estrada 120 por hora, 140, aparece uma lombada de repente e não tem como frear. O carro carregado, estourou escapamento, estourou umas coisas. Mas eu acertei o carro e cheguei lá na fama, amém? Estou aqui, para contar a história. Agora, irmãos, durante o ano, nós entramos num ciclo de muito estudo. E o perigo da teologia, muitas vezes, é que você começa a estudar a Bíblia e você esquece de ter comunhão com Deus. Você esquece que Deus está cuidando de você. Você acaba fazendo as coisas um pouco desleixadas. E nesse último tempo, um amigo meu estava indo embora agora para as férias, e ele pediu que eu levasse ele de madrugada na rodoviária, e eu deixei ele lá pela madrugada. E quando eu voltei, fiz a curva, despedi dele, eu desci do carro para abrir o porta-mala, pegar as coisas dele. Quando eu entrei no carro e fui embora para casa, conversando com um amigo e tal, passou 1 quilômetro, veio na minha cabeça, passei a mão assim, cadê minha carteira? Eu tinha tirado a carteira um pouco antes para colocar gasolina e coloquei no meu colo. E quando eu desci do carro, a carteira caiu. Eu falei, nossa, ainda bem que não tem dinheiro, que teologando não tem dinheiro, mas tem os documentos. Eu falei, rapaz, eu tô perdido, e agora que eu vou fazer esses documentos aqui? E orei a Deus, falei, meu Pai, me ajuda, Pai. Uma coisa simples, irmãos. Às vezes nós nos pegamos no dia a dia e uma coisa simples. Deus podia não ter me avisado. A 50 quilômetros da Faama, Ele podia ter avisado lá, eu ia entrar em desespero. Mas Deus me avisou ali, eu senti que foi o anjo de Deus que me avisou. Aí eu orei e falei, Deus, me ajuda a recuperar pelo menos os documentos. Aí eu dei a volta, já mandei mensagem para um amigo, falei, procura minha carteira lá, aonde parou, que deve estar lá. Aí ele mandou no mesmo momento, a carteira não está aqui. Aí eu orei a Deus de novo, falei, meu Pai, me ajuda. Eu vim ajudar o rapaz, eu tô perdido. Aí quando deu 2 minutos, ele mandou mensagem novamente, olha, o guarda achou. Falei, bênção. Achou sem dinheiro, acho que deve ter sido arrebatado o dinheiro. Mas, em resumo, irmãos, nesse ano, muitas vezes eu me distraí com a comunhão com Deus. Muitas vezes eu esqueci um pouco de Deus, mesmo estudando sobre Deus, estudando sobre a Bíblia, e muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós vamos à igreja e nós deixamos que alguns problemas, algumas coisas tirem a nossa comunhão, e que nós perdemos o real respeito ao nome de Deus. Deus está presente aqui. O grande Deus do universo está presente aqui. E muitas vezes nós ficamos conversando, nós deixamos que problemas da nossa vida nos distraiam e esquecemos da presença do nosso Deus. Ellen White diz que nas primeiras horas, os anjos de Deus estão caminhando entre nós. Nós estamos diante da sala do trono de Deus. E eu quero trazer um verso de Ellen White que ela diz o seguinte:
O sagrado e o comum estão tão ligados que é difícil distingui-los. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não se deve tornar um lugar comum. Sua santidade não se deve confundir ou misturar com os sentimentos comuns de cada dia, ou com a vida comercial. E devem eles deixar para trás todos os pensamentos comuns e mundanos, pois é um lugar que Deus manifesta a sua presença. Ela está falando sobre o santuário de Deus. É como se fosse a sala de audiência do grande e eterno Deus. Portanto, o orgulho e a paixão, a dissensão, a presunção, o egoísmo e a cobiça, que Deus diz ser idolatria, são impróprios para tal lugar. Manuscrito 23, 1886. Aqui é um lugar onde Deus se manifesta. Se você acha que aqui é um lugar comum, você está no lugar errado. Aqui é o local onde devemos adorar o Supremo Deus. Então, nesse momento, eu quero fazer uma oração para que Deus possa falar ao nosso coração. Senhor amado Pai, nós saímos de nossa casa hoje pela manhã com um desejo de louvar o Seu nome, de engrandecer o grande nome de Deus, o eterno. Que o Senhor possa se manifestar entre nós nessa manhã e que Seu Santo Espírito possa falar ao coração nosso, Pai. Que as coisas cotidianas, as conversas paralelas, os celulares possam ser deixados de lado e temos a real noção da presença do eterno Deus e que possamos adorá-lo e respeitá-lo como o Senhor deseja. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Esse sermão saiu de uma aula de um pastor muito querido, pastor Esinaldo. Eu peço licença aqui, que vai para o YouTube, mas esse sermão saiu de uma aula dele, que me chamou muita atenção. Com a entrada do pecado, houve uma separação entre Deus e o homem. O pecado criou essa separação, criou o elo que havia entre o homem e Deus. Mas quando foi quebrado esse elo, as conversas que Deus tinha na viração do dia com o homem já não podiam existir. Porque um Deus santo e justo não poderia ter parte com o pecado. Não poderia ter parte com o homem pecador. Se Deus não intervisse naquele momento, irmãos, o pecado seria eterno. E nós teríamos morrido naquele momento. Se Ele não tivesse tirado a árvore da vida, nós estaríamos perdidos eternamente. Essa manhã eu quero falar sobre a bendita esperança que Tito nos diz. Eu quero falar sobre o Messias que veio e morreu por cada um de nós. E nós vamos abrir alguns textos bíblicos que vamos provar no livro de Gênesis que há vários textos já que apontam para a vinda do Messias. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Eu peço que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Amém? Aqui nós temos a primeira profecia messiânica. Aqui nós temos a primeira vez. Engraçado que quando o homem pecou, ele comeu do fruto junto com a mulher. Aí ele falou: Deus, foi a mulher que você me deu, né? Aí o ser humano tem essa mania, né, irmãos? Um colocar a culpa no outro. A mulher disse o quê? É a serpente. E o que Deus disse? O que Deus disse, irmãos? Deus não disse nada. Há um ditado popular aí hoje que diz que quem cala, consente. Deus ficou em silêncio, porque Deus assumiu a culpa do homem caído. E aqui ele diz a primeira profecia messiânica: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que Deus estava falando para Satanás naquele momento? Ó, Satanás, olha aqui, ó. Você vai me fazer um machucadinho aqui no calcanhar, mas eu vou pisar na sua cabeça, viu? Eu vou pisar na cabeça sua. Sabe por quê? Porque você mexeu com o filho meu. Ali a promessa messiânica que Deus fez, Ele disse que Jesus viria morrer por mim e por você. Sabe, irmãos,
Adão, quando pecou, ele não imaginou a dimensão que o pecado dele causaria. Ele não imaginou o que causaria ao homem. Quando ele viu a primeira folha caindo, começou a sentir frio e vários sentimentos pecaminosos. Sabe, Adão viu a real dimensão, o que o erro dele e de Eva tinham causado. O livro Patriarcas e Profetas diz que a Adão foi pedido que matasse o primeiro cordeiro. Adão pecou junto com Eva. E ele e Eva, a ele foi pedido que matasse o primeiro cordeiro. Adão sentiu ali a consequência que o pecado dele trouxe. Ao trazer à morte aquele cordeiro, talvez tenha sido o primeiro animal que tivesse morrido no Éden. E Adão ali teve que imolar o cordeiro. E ele sentiu o que o erro dele causou à humanidade caída. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós erramos. E quando nós erramos, nós temos a esperança que tudo novamente vai dar certo. E Adão e Eva, naquele momento, eles começaram a esperar o Messias. Pois Deus tinha feito a promessa, porém inimizade entre ti e a mulher, e disse que o Messias viria para morrer no lugar deles. Você já esperou alguém? Você já ficou esperando alguém que nunca chegou? Eu, por algumas vezes, esperei pessoas que nunca chegaram. Ali do outro lado da rua, tinha um prédio, e naquele prédio, o homem que construiu aquele prédio, ele fez um lugar onde nós ficávamos sentados. Muitas vezes, no domingo de manhã, eu sentava naquela marquise, junto com meus amigos, e ficava esperando o diretor de clube chegar, e ele nunca chegava. Que sensação ruim. Você que está assumindo um cargo aí em 2019, tenha compromisso com as coisas de Deus. Não marque coisa com os jovens e não venha. Não marque coisas com as crianças e não venha. Não faça promessas que você não possa cumprir. Sabe, Adão e Eva realmente acreditavam que Jesus viria em sua geração. E quando eles tiveram um filho, abram aí Gênesis 4:1, eles tiveram um filho, e aqui diz o seguinte, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Reparem bem na sua Bíblia, como está escrito Senhor aí? Em caixa alta, né? O pastor falou assim, não leve hebraico para a igreja, não complique as coisas. Mas eu trouxe o hebraico aqui para explicar por que Adão e Eva já aguardavam o Messias. Aqui está um texto hebraico. A gente aprendeu um pouco de hebraico, irmãos, eu não sou nem especialista. Isso aí foi tudo com estudos de outras pessoas. Mas o texto hebraico, ele se lê ao contrário. Essa aqui que está esse texto que está aqui, adquirir um varão, o Senhor. Então, o texto bíblico se lê ao contrário. Aqui tem duas palavras que eu quero ressaltar essa manhã. Que é o tetragrama e aquele adquirir. Lendo ao contrário, olha o real sentido desse verso que você está lendo. E disse, adquiri um homem, o Senhor. Aqui onde está o Senhor, está a presença do tetragrama. E a Bíblia, toda vez que aparece o tetragrama, é a presença do Senhor. Adquirir, irmãos, significa Caim. O nome Caim significa adquirido. Um filho adquirido. Eva acreditava que Caim seria o Messias prometido. Eva acreditou que realmente que Jesus viria ali e já salvaria o mundo. A promessa estava tão firme na vida deles. Aqui temos o tetragrama que nós conhecemos transliterado, que nós conhecemos como Jeová, né? A tradução mais aceita pelos adventistas, alguns falam que é Yahweh, mas a tradução mais aceita é Jeová. Toda vez que aparece no texto bíblico essas 4 letras, eles dizem que é um nome impronunciável. Por que é um nome impronunciável? Alguns dizem que é um nome impronunciável por quê? Porque só tem consoantes.
Mas o judeu, ele tem tanto respeito pelo nome de Deus, que toda vez que aparece o nome, esse tetragrama na Bíblia, eles não citam o nome de Deus. Nós temos uma vida tão comum de desleixo às vezes, que nós falamos Deus, Deus toda hora. O judeu, ele não cita o nome de Deus de qualquer forma. E toda vez que aparece esse tetragrama na Bíblia, o judeu pronuncia como Hashem, o nome de Deus. É o nome de Deus. Toda vez que aparece o tetragrama na Bíblia, o judeu tem o respeito e diz Hashem. Esse nome era o tetragrama de Deus era pronunciado pouquíssimas vezes. E tanto que a real tradução, a real pronúncia dele foi perdida. Hashem, o nome. Outra pronúncia que eles dão para esse nome é Adonai, o Senhor. O Senhor. Eles não pronunciam o nome de Deus. Eles têm respeito pelo nome de Deus, pela presença de Deus. Espera que passou muito. Agora aqui o real sentido do texto, da segunda parte que nós lemos, aqui no texto na Almeida, revista atualizada, diz o seguinte: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Mas o real sentido desse texto é: adquirir um homem, o Senhor. Eva e Adão acreditavam que Caim era o Messias prometido. Muitos textos bíblicos, o hebraico é bom para isso, para nós termos a real noção do que o texto está falando. Adão e Eva acreditavam que através dos seus filhos viria o Messias prometido. Esse verbo Yahvé, Jeová, ele pode ser também traduzido como eu sou o que sou. Como Deus se manifestou a Moisés? Diga quem eu sou? Eu sou. Pode ser eu sou, ou serei o que serei. Ou posso tornar-me o que quiser ser. Esse nome de Deus merece respeito, irmãos. E por muitas vezes, nós caímos no cotidiano e perdemos o real respeito pelo nome de Deus. Sabe, quando Caim matou Abel, Adão e Eva não perderam a esperança. E por muitas vezes aqui sentados na igreja, nós perdemos a esperança de que Cristo vai voltar. Sabe, Adão e Eva, mesmo com a morte, quando Caim matou Abel, eles não perderam a esperança de que através da descendência deles viria o Messias. E no capítulo de Gênesis 4, versículo 1, aqui nós temos novamente a promessa do Messias. Não, desculpa, o 4:1 já foi, né? Os descendentes de Caim, espera um pouco. Eu perdi o texto, irmãos. Estou falando para vocês, eu estou sem o cacuete, viu? 4:17. Aqui, não, desculpa, irmãos. Gênesis 4, versículo 25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e lhe deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse a ele: Deus me concebeu outro descendente. Abel havia morrido, mas Adão e Eva acreditavam que Deus havia dado o Messias novamente na vida deles. Sabe, irmãos, muitas vezes na igreja, nós acabamos esquecendo o real respeito por Deus. Levamos a nossa vida e deixamos o vento nos levar, assim como diz um cantor aí do mundo, né? Nós viemos à igreja e acreditamos que aqui é um clube onde encontramos aqueles nossos amigos. Realmente, a igreja também serve para isso, para nós encontrarmos, termos os nossos amigos, mas nós vamos ao templo de Deus para adorar o nome de Jeová. Sabe, eu e você muitas vezes perdemos o respeito a este nome, o respeito a essa casa.
A Bíblia no Torá, no Velho Testamento, tem vários versículos que apontam a vinda do Messias. Essa manhã eu não vou me prolongar muito. Eu quero abrir no último texto dessa noite. No livro de Isaías, 63, versículo 1 ao 6. Que conta a história do Getsemane. O livro de Isaías, capítulo 63, do 1 ao 6. Amém? Todos acharam? Aqui diz o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Borzá, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está de vermelho o traje? E as tuas vestes como a daquele que pisa as uvas no lagar? Agora prestem atenção nessa parte. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança que estava no coração, e no ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e me admirei de não haver ninguém que me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei, derramando a terra o seu sangue. O livro de Isaías nos traz o grande sacrifício de Cristo nos momentos do Getsemane. Agora eu quero ler um trecho para vocês de Ellen White. Nós vamos terminar aqui. Mas agora, realmente, eu peço que você pare de pensar tudo o que está te atrapalhando. Eu peço que você preste atenção nos detalhes em que Ellen White narra os momentos do Getsemane, de sofrimento que Jesus passou. Aqui diz o seguinte: a vida do Salvador na terra foi uma vida de dedicada oração. Ele passou muitas horas a sós com Deus, e com frequência as suas preces sinceras subiam ao trono celeste, buscando sabedoria e força de quem necessitava para sustê-lo em sua obra e para guardá-lo de cair nas tentações de Satanás. Depois de haver comido a Páscoa com os seus discípulos, Jesus foi com eles ao jardim do Getsemane, onde costumava orar. À medida que caminhava, conversava com eles e os ensinava. Mas quando se aproximaram do jardim, tornou-se estranhamente silencioso. Durante toda a sua vida, Jesus estivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus havia sido seu guia e apoio constantes. Por todas as obras que havia feito, sempre glorificava o Pai, dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo. Nada podemos fazer de nós mesmos. Somente quando confiamos em Cristo, podemos vencer e fazer a sua vontade na terra. Devemos ter a mesma confiança simples e infantil que Jesus tinha em seu Pai. E ele disse: sem mim, nada podeis fazer. A terrível noite de agonia para o Salvador começou quando se aproximou do jardim. Parecia que a presença de Deus, que até então o sustentara, não o mais acompanhava. Começou a sentir o que significa separar-se do Pai. Cristo devia tomar sobre si os pecados do mundo. E quando eles foram colocados sobre eles, parecia que ele não mais podia suportar.
A culpa do pecado era tão terrível que Jesus foi tentado a pensar que Deus não mais o amava. O meu e o seu pecado, o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade, caíram sobre Jesus. E quando caíram sobre Jesus, ele trouxe a separação do Pai. E ele pensou que Deus não mais o amava, porque ele estava na sua natureza humana. Quando sentiu a enorme aversão de Deus ao pecado, deixou escapar essas palavras: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Jesus deixou os discípulos próximo à entrada do jardim, exceto Pedro, Tiago e João, com os quais entrou no horto. Eram eles seus mais sinceros discípulos e companheiros mais chegados. Mas não podia deixar que eles testemunhassem a sua intensa agonia, e disse-lhes: ficai aqui e vigiai comigo. Caiu alguns passos adiante e caiu prostrado no chão. Sentia que o pecado o separava do Pai. Tinha diante de si um abismo tão grande, tão profundo, tão negro, que tremia diante dele. O Deus do universo tremia diante do pecado, em sua humanidade. Cristo não sofria por seus pecados, mas pelos pecados do mundo. Sentia o desagrado de Deus contra o pecado, como o pecador sentirá no grande dia do juízo. Em sua agonia, Cristo agarrou-se ao solo frio, e de seus lábios pálidos ouviu o grito amargo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Durante 1 hora, Cristo suportou sozinho aquela terrível angústia. Então ele foi até os discípulos, ansiosos por receber uma palavra de simpatia, mas nenhuma simpatia se manifestou, pois eles estavam dormindo. Despertaram ao som da sua voz, mas quase não o reconheceram, pois a aflição do meu e do seu pecado haviam alterado o rosto pálido de Jesus. Dirigindo-se a Pedro, perguntou: Simão, tu dormes, Simão? Não pudesses vigiar nem 1 hora? Pouco antes de irem ao jardim, Cristo disse a todos os discípulos: todos vós escandalizareis. Então eles lhe asseguraram com veemência que iriam com Jesus à prisão ou à morte. E o pobre e autossuficiente Pedro disse, cheio de confiança: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mas os discípulos confiavam em si mesmos, não olhavam para Jesus, o poderoso ajudador, que lhes aconselhara a fazer. E quando ele se encontrava na hora de maior necessidade de uma simpatia e oração, eles dormiam, e até Pedro dormia. E João, o discípulo amado que costumava se reclinar ao peito de Jesus, também dormia. Seguramente a afeição que João sentia pelo Mestre deveria mantê-lo acordado, pois ele era o discípulo amado. Suas orações mais fervorosas deveriam ter se unido às do Mestre naquele momento de extrema aflição. O Redentor passara noites inteiras orando pelos seus discípulos, para que sua fé não vacilasse na hora da provação. Mas eles não puderam vigiar nem um momento, nem 1 hora sequer com o Mestre. Se Jesus agora tivesse perguntado a Tiago e João: podeis beber o cálice que eu bebo e receber o batismo que eu sou batizado? Eles não teriam respondido tão prontamente: sim, podemos. A oração do Salvador o encheu de compaixão e simpatia diante dos seus discípulos. Temia que eles não suportassem a prova que o seu sentimento e morte lhe traria.
Se os discípulos tivessem a noção, naquele momento, que toda a hoste satânica circundava Jesus, eles não teriam dormido. Em uma das minhas viagens no mundo, nós fomos à praia uma vez, estávamos numa festa à noite, churrasco, bebidas, todos alegres. De repente chegou um jovem de fora e falou assim: vocês não bebem tanto não, vocês só têm fama, eu bebo mais. E ele olhou para uma garrafa de tequila, que estava por mais da metade, e falou: eu bebo essa garrafa sozinho. E na brincadeira todos, duvido. E aquele rapaz virou aquela garrafa de tequila inteira, goela abaixo. Passado algumas horas, aquele rapaz começou a manifestar Satanás no corpo dele. As pessoas brincavam e riam, mas ele estava manifestado. E brincavam com ele, zoavam. As pessoas do mundo não estão nem aí. Irmão, foi uma das noites mais terríveis que eu passei aquela noite. Tinha muita gente lá, mas aquele rapaz ficou em uma sala grande conosco, dormindo. Ele estava num colchão ao lado, e a noite inteira ele manifestava o Satanás. Agora pensa, quem vai dormir, né? Eu estava tenso já pela noite, e agora à madrugada eu não consegui dormir. Quando foi 6 horas da manhã, o Satanás saiu do corpo dele. Ele vomitou de lado e saiu todo envergonhado para dentro da sala. Se os discípulos tivessem a real noção de que eu tive aquele dia, que Satanás e toda a sua hoste estava em volta de Cristo, tentando acabar com o plano da redenção, eles não teriam dormido, eles estariam vigilantes, porque pediriam força do céu por Cristo, para que Cristo pudesse suportar aquela dor de todos os nossos pecados, que estavam caindo nele no Getsêmani. Ele, entretanto, não reprovou por causa das suas fraquezas. Pensou nas provas que teriam diante de si e disse: vigiais. Vigiai, irmão. Você não anda orando a Deus? Vigia, meu irmão. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Com bondade desculpou-lhes a falta cometida para com ele, dizendo: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Que exemplo de ternura e piedoso amor o Salvador nos deu. Outra vez uma angústia insuportável apossou-se dele. Exausto e no limite de suas forças, cambaleou de volta ao local onde havia orado e suplicou ao céu: meu Pai, se é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A agonia provocada por essa oração fez com que gotas de sangue fluíssem de seus poros. Outra vez buscou os seus discípulos, desejando encontrar conforto e simpatia. Novamente os achou dormindo. A presença do Mestre despertou, e quando olharam seu rosto, sentiram medo, pois viram nele manchas de sangue. Não compreendiam a extensão da angústia mental que sua face expressara. Pela terceira vez buscou o lugar de oração. Terror e trevas profundas invadiram a alma, pois não sentiu a presença do seu Pai. Pela terceira vez ele repete a mesma oração. E os anjos anseiam para vir em socorro, mas não lhe é permitido. O Filho de Deus deve beber essa taça, ou o mundo perder-se-á para sempre. Ele vê a fraqueza do homem e o poder do pecado, o sofrimento de um mundo condenado, descortina-se a sua mente. E aqui um ponto importante. Então Cristo toma a decisão definitiva. Cristo decide ali no Getsêmani: eu salvarei um homem a qualquer custa. Ele deixou as cortes celestiais, onde tudo era pureza, felicidade e glória, para salvar a única ovelha que se perdera. O único dentre os homens caídos, o mundo dos caídos que caíra em pecado, não abandonaria o seu propósito.
Sua prece agora transmite submissão. A divindade sofre. O Salvador cai desfalecido ao solo, e nenhum discípulo encontra-se ali com ele. No verso de Isaías nós vemos que ele pisou o lagar sozinho, e ele olhava para o lado e não encontrava ninguém que o ajudasse. Mas Deus sofre com seu filho. Anjos contemplam-lhe a agonia e no céu faz-se completo silêncio. Não se ouve o som de uma harpa. Pudessem os homens perceber o espanto dos anjos celestes, ao contemplaram com mudo pesar o Pai retirando-se do seu amado Filho os raios de glória, de luz e amor e glória. Então compreenderiam melhor quão ofensível é o pecado à vista de Deus. Se eu e você tivéssemos a real noção do que o pecado fez com Cristo. O pecado fez uma separação entre Deus e o homem, e Jesus disse que morreria por cada um de nós. Mas quando Ele carregou os seus pecados, os meus e os seus, sobre si, Deus não poderia ter mais parte com Ele. A luz de Deus foi vagarosamente sendo tirado, porque Deus não tem parte com o pecado. E Ellen White diz aqui, que se eu e você pudéssemos ver o espanto com que os outros mundos viram Cristo, e os anjos esperavam, nós não pecaríamos mais, e nós teríamos a real noção do que o nosso pecado causou ao nosso Salvador. Um poderoso anjo desce do céu. Aquele anjo que substituiu Lúcifer lá no céu, Gabriel, Deus dá a ordem, vá lá e ajude meu filho. Agora imaginem a cena, Gabriel desce, se ajoelha, pega a cabeça do seu Salvador, do Rei do Universo, agonizante, pálido, sangue em seu rosto, e o alivia a sua dor. Que privilégio de Gabriel! Toda a hoste celestial queria vir em socorro do seu Salvador, mas não lhe foi permitido. A natureza que viu o seu Criador, o Bereshit, o início, o princípio, a natureza que viu o seu Salvador ali agonizando pelos pecados na cruz, as palmeiras, as árvores, a natureza se curvavam, como se quisessem se esconder do tamanho sofrimento de Cristo. Ele ergue a cabeça do divino sofredor, aponta para o céu e diz que ele havia vencido Satanás. E como resultado, milhões estariam com ele e o seu reino de glória. O rosto manchado de sangue do Salvador reflete a glória do Pai Celestial. Outra vez procurou os discípulos, mas estavam dormindo. Olhando com tristeza, ele disse: ainda dormis? Eis que é chegada a hora do Filho do Homem. Jesus, nos momentos do Getsemane, Ele tomou a firme decisão de morrer por mim e por você. O que está faltando para você tomar essa decisão? Você está aí cambaleando, sem oração, sem vigiar. O que está faltando para você é tomar a firme decisão de servir a Cristo. Por muitos momentos na teologia, me veio na cabeça: o que eu estou fazendo aqui sofrendo? O que eu estou fazendo aqui? E havia um grande conflito dentro da minha mente. Mas alguma coisa que me sustentou por muito tempo foi que na minha mente eu tomei a firme decisão
de servir a Cristo. Mesmo diante dos problemas e das dificuldades, você e eu devemos tomar a firme decisão de seguir a Cristo. Hoje você pôde ter um pequeno exemplo do sofrimento de Cristo. Teve momentos antes da cruz no Getsemane. Ele morreu pelo meu e seu pecado. Jesus não foi tentado na mesma tentação que eu e você. Ele era divino. As tentações de Cristo eram diferentes das tentações que nós passamos. Ele foi provado em transformar as pedras em pão, a pular do alto de um prédio. Ele não foi tentado igual a nós. Mas em sua humanidade, ele sentiu a tristeza e a solidão que todo pecador tem ao se afastar de Deus. Quando ele estava ali no Getsemane, pisando as uvas no lagar, sozinho, ele sentiu a mesma solidão e tristeza que você sente na sua vida aí. Se você está longe de Cristo, você só alcançará a verdadeira paz quando você estiver ao lado de Cristo, pois Ele sabe qual é o sofrimento e Ele sabe como te ajudar. Ontem eu ouvi uma história. Um senhor passou na rua e o menino atravessou com tudo e ele atropelou aquele menino. Aquele menino era um menino de rua e ele estava com a sua esposa no carro e atropelou aquele menino e foram socorrer. Aquele senhor era um homem influente no governo, tinha uma empresa. Levou aquele menino no hospital, tratou ele bem como se fosse um filho. E quando o menino saiu do hospital, eles conversaram entre si e falaram: vamos adotar ele? Que tinham a intenção de adotaram o menino. E começaram a dar as mesmas regalias que os outros filhos tinham. E certo dia, a mãe não pôde levar o menino no hospital e falou assim: vai lá sozinho. E entregou um valor na mão dele, falou: pague a consulta. E o menino foi, obedeceu. Só quando ele chegou no meio do caminho, ele pegou aquele dinheiro que ele nunca tinha pego na mão e olhou aquelas moedas de ouro brilhantes e falou: e começou a pensar, falou: eu não vou gastar com hospital, né? Eu já sei, eu vou fazer outro destino. Vou gastar com o que eu quero. Foi, gastou o dinheiro e sumiu. Não foi no exame, não voltou para a casa daquele homem que tinha dinheiro. Aquele homem ficou muito triste, porque ele queria dar os mesmos privilégios dos outros filhos para aquele menino. Ele queria dar estudo, ele teria um emprego no governo, em uma das suas empresas, mas aquele menino trocou todo aquele direito, até o direito à sua herança, por algumas moedas. É isso que nós estamos fazendo muitas vezes. Nós estamos trocando a salvação por algumas moedas, por algumas coisas que Satanás nos dá, algumas aventuras ou desejos. A maior esperança que nós devemos ter em nosso coração é quando chegarmos no céu. Talvez você tenha olhado para várias pessoas aqui hoje, e eu fico imaginando isso. A gente chegar lá no céu e olhar nos olhos de Jesus e encontrar o único olho, o único olhar que é capaz de entender o profundo da nossa alma. Você vai chegar cheio de perguntas para Cristo, mas quando você olhar no fundo dos olhos de Cristo, você vai deixar tudo para lá, porque você vai entender que aquele olhar, Ele te compreende e Ele morreu por você. Não perca o céu pelos olhares do mundo. Vamos orar. Senhor amado Pai, hoje nós tivemos a pequena noção do sacrifício que o Eterno, o nome, o Senhor, o grande Deus, que habita no trono celestial e habita entre nós, passou ali nos momentos do Getsemane, Pai, quando todo o pecado da humanidade caiu sobre Ele. E esse todo é todo, Pai. A salvação está para todos.
O Senhor nos deixa livre para escolhermos, mas o Senhor morreu por todos. Sabe, Pai, a pior parte o Senhor passou na cruz. A nossa parte é pequena, e é muito pequena mesmo. É somente aceitar. Pois João declara que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. Nenhuma das coisas teriam sido feitas. A nossa parte na salvação é apenas entender e entregar a nossa vida nas suas mãos. A graça é aquilo que não podemos fazer por nós, e o Senhor fez na cruz. Que nessa época de final de ano, que muitas pessoas comemoram o Natal de outra forma, que possamos ter a certeza que o Salvador hoje nasceu no coração de cada um. Que possamos trilhar esse caminho com a certeza de que o Senhor foi à frente e que o Senhor tem um caminho. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco. É isso que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.